Bom dia, pessoal. Passamos agora a ver a parte inicial da disciplina de Física 1 para os integrados de Hack e Telecomunicações, tá certo? E nesse primeiro momento, nós vamos dar uma olhada quais são os ramos da física, o que é alvo de estudo da física, qual é o método que a física, que a ciência como um todo usa para poder embasar as suas conclusões, as suas orientações, tá certo? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que será que motivou que nós tenhamos tanto conhecimento geral acumulado até hoje? Se você para pensar hoje, nesse mundo que a gente tem acesso à internet, são tantos os links que nos abrem todos os dias, são tantos materiais disponíveis, tá certo? E o que desperta tanto conhecimento sendo organizado, sendo produzido, sendo consultado diariamente? Sem sombra de dúvidas, o que está por detrás disso é a curiosidade humana. Como assim curiosidade humana? Será que você nunca se perguntou em algum momento como é que se formou a Terra? Será que em algum momento você não se perguntou: o Sol é uma bola de fogo? A vida após a morte? Qual a origem do pensamento? Se você para olhar, por mais que essas daqui sejam perguntas bastante genéricas, né? Mas por detrás delas, a partir do momento em que o ser humano começa a buscar respostas para essas perguntas, ele começa a gerar conhecimento. E a partir do momento em que as ciências foram avançando nos seus níveis de organização à medida com que o tempo passaram, essas respostas começaram a ser respondidas, primeiramente no nível mais superficial, daqui a pouco no nível mais profundo, e foram se aprimorando, até chegar nas respostas que eventualmente você conhece hoje para cada uma delas, tá certo? Bom, então a evolução do conhecimento humano basicamente foi o seguinte: no início tudo era filosofia. Então quer dizer que nós tínhamos pessoas que pensavam sobre todos os assuntos sem exceção, tá? Mas com o passar do tempo, essa quantidade de conhecimento foi aumentando, foi se acumulando, e as pessoas então começaram a tratar de assuntos bastante específicos. Então, por exemplo, se a gente para olhar hoje, nós temos o quê? Nós temos ciências humanas. As ciências humanas você tem a filosofia, a história, a geografia. Nas ciências exatas, a matemática, a física, a química, entre tantas outras. Então quer dizer que foram tantos conhecimentos acumulados enquanto tudo era filosofia, que chegou num determinado momento em que isso precisou e começou a ser desmembrado. Ciências humanas, ciências exatas, ciências humanas, filosofia, história e geografia, ciências exatas, matemática, física, química. E se você para olhar, dentro da filosofia, dentro da história, dentro da geografia, da matemática, da física, da química, nós temos tantas outras subdivisões que fazem com que a especificidade de cada uma delas se torne cada vez maior. Bom, mas o nosso caso aqui é nos preocupar um pouquinho apenas com a física. Para pensar na física, o que é ciência? Bom, a ciência nada mais é do que uma maneira de observar e interpretar o universo. É um sistema de conhecimentos que compõe leis ou a operação delas, obtidas e testadas segundo um método rigoroso. Não é algo do tipo assim, hoje eu cheguei aqui e acabei dizendo que essa lei XXXX está valendo. Não, não é por aí. Para que eu possa chegar e ver que a minha hipótese está certa, eu preciso primeiramente fazer testes, tentar comprovar ela, passar essa comprovação por um crivo de outros especialistas da mesma área, para ver se aquele meu raciocínio está coerente, faz sentido, e aí sim, depois de muito ser analisada aquela hipótese que supostamente é verdadeira, aí sim ela passa a fazer parte do rol da ciência, tá certo? Então, não é algo muito simples. Então eu preciso
ter um método, tá? A partir desse método, eu preciso testar para ver se todo aquele meu sistema de hipóteses está ok. E a partir disso, se tudo estiver certo, a ciência acaba revisando as suas bases teóricas e melhorando aquilo que até então ela tinha como certo, tá certo? Então, a ciência e o método. Então, basicamente, nós temos o quê? O método experimental, que está associado a Galileu. Então, por exemplo, no caso de Galileu, ele estudou o plano inclinado para estudar o movimento de queda livre. Então, ele foi lá, fez o plano inclinado com diversos ângulos, tá? Com diversas situações, até que ele conseguiu comprovar que, independente das massas, eles chegavam juntos ao solo, tá certo? Então, precisou ter todo um aparato experimental para poder chegar à conclusão de que realmente isso dava certo, ok? O método científico, ele estuda os fenômenos através da observação e experimentação, tendo por objetivo confirmar hipóteses previamente elaboradas. Então, por exemplo, nós temos cientistas físicos teóricos que desenvolvem as suas hipóteses sobre um determinado assunto, e essas hipóteses elas são comprovadas quando, experimentalmente, elas podem ser observadas e corroboram com as hipóteses da pessoa. Então, quer dizer que nós temos um conjunto de ter uma hipótese e, a partir dessa hipótese elaborada, nós temos experimentação e observação que comprovem ou não aquelas hipóteses, tá certo?